Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu queria compartilhar essa ideia com vocês, esse posicionamento com vocês, essa reflexão com vocês, na verdade, sobre um acidente que aconteceu anteontem, né? Não foi ontem, foi anteontem, ali no Xaxim. Eu tô aqui em Curitiba, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ser breve. Eu fico virando em volta, ó, já tô virando em volta. Mas enfim, eu tenho um pouco de dificuldade, vou tentar, porque hoje em dia ninguém tem paciência, ninguém tem tempo. Beleza. Eu vou tentar ser breve falando sobre isso. Então, pessoal, o que eu quero comunicar, compartilhar com vocês é um pensamento que eu ando pensando, que a gente tem que puxar muito para si essa responsabilidade do não egoísmo. A moça que provocou o acidente, eu não sei qual que foi o que permeou o comportamento dela de atravessar o sinal, né? Porque ela atravessou uma placa pare e se passou reto, sem parar, rápido, numa velocidade razoavelmente rápida que ela estava, justamente porque ela não parou, porque o carro que estava na frente dela, o carro parou. As filmagens estão aí na internet, estão mostrando que o carro que estava na frente passou devagar, mas passou devagar porque ele parou, saiu de primeira, então não tem como sair de primeira sem ser devagar. Agora ela, como ela já vinha da rua, daquela quadra, ela já vinha retão, né, tipo, não parou, ela não viu, não sei o que aconteceu, ela não viu a placa pare, não viu a marcação no chão, eu não sei o que aconteceu com ela. E ela foi direto, e no que ela passou na rua, que era uma rápida, estava vindo um motoqueiro, e o motoqueiro, infelizmente, bateu, acabou se chocando com o carro. E isso aconteceu no finalzinho do carro, né? Do carro dela que estava atravessando. E o pobrezinho, né? Espatifou toda a moto dele e provavelmente o corpo dele também. Vocês podem ver, infelizmente, aí na filmagem, que tem aí na banda B, tem aí na internet, para quem quiser ver, né? E com certeza ele deve ter se machucado. Ele se machucou muito. A situação é gravíssima, que ele saiu ali do SAMU, né? Aí, e ela, infelizmente, além de ter esse prejuízo, né, pelo bem da moto do rapaz e da vida ou da integridade física do rapaz, que o erro dela acabou ocasionando, ela teve outros prejuízos, porque ela se chocou com outro carro de Uber que estava parado, que inclusive se ele estivesse andando ia ser muito pior o estrago, né? O carro estava parado, tinha acabado de estacionar e tinha pegado que a passageira estava atrás. Eram duas senhoras, elas estavam no carro, uma na frente do motorista, a outra atrás. E esse carro que se chocou lá com o motoqueiro na esquina, veio desgovernado e se chocou com esse carro dela que estava parado. E esse carro dela se chocou com outro que estava atrás, também parado. Então, assim, o estrago em termos financeiros foi gigantesco. Agora, a minha reflexão que eu quero compartilhar com vocês, tô dentro dessa reflexão também, porque eu, como ser humano, eu acredito que é coisa que um ser humano pode fazer. Pode fazer. A gente não está aqui para ficar julgando essa menina, porque essa menina, não que isso, eu não estou falando isso no sentido de justificar o que ela fez, né? O que acabou acontecendo. Mas essa menina, ela é surda e muda, né? As pessoas estão aí na internet julgando ela um monte. Ah, porque ela não escutou, porque ela não viu, porque é sonsa, porque é tonta, porque é sem noção. Sabe assim? Tipo assim, não cabe a nós. Não cabe a nós tá julgando as pessoas. Porque as pessoas cometem erro. Eu cometo erro, você comete erro, ela cometeu erro. Todos nós, os nossos familiares cometem erro. O, o motoqueiro que coitado, ele nesse momento ele não estava errado, ele só estava numa rápida correndo porque é o que a rápida permite e o serviço dele com certeza pede, né? Então ele nesse momento ele não estava errado, mas ele é um ser humano, então ele erra também. Mas nesse momento, coitado, ele foi vítima, né? Que Deus abençoe, que ele tenha uma boa recuperação, que ele não perca a vida, que ele tenha uma boa recuperação, que Deus haja ali com ele. Inclusive eu convido vocês a estarem orando por ele, porque é o que a gente pode fazer, né? Mas eu quero refletir no sentido de que, além de estar orando por esse rapaz, e por essa moça também, porque tenho certeza que ela não queria cometer isso. Por mais que ela seja, não sei, não conheço a índole, caráter, não conheço nada. Não sei
como é que ela conduz a vida, como é que ela é no trânsito, se ela é motorista de primeira viagem, se ela estava nervosa, se ela é desligada. A única coisa que eu sei é que nós, seres humanos, nós erramos. Nós erramos sem querer errar. Infelizmente, isso nos traz consequência para nós e para a vida das outras pessoas. Então, não estou propondo vocês aqui para nós não errar. Não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar com vocês, que hoje está muito comum, sempre teve, mas hoje um pouquinho mais, está muito comum no trânsito a gente andar com pressa. Sabe aqueles 10 minutinhos? Os 10 minutinhos, por isso que eu intitulei isso como os 10 minutos. Os 10 minutinhos que a gente coloca, que a gente como é que eu posso dizer? Que a gente se reserva o direito. Às vezes, não estou falando todo mundo, que tem gente que não é assim, tem gente que é super disciplinada e não faz isso, né? Mas que a gente às vezes se reserva o direito de ficar mais um tempo na cama, né? Porque de manhã não é difícil levantar, não é fácil levantar, a vida de todo mundo é corrida, um monte de tribulação, um monte de atribuição, né? A gente vive a vida hoje em dia no maior estresse, mais ou menos. Aí tem gente que pode dizer para mim, não, mas eu não vivo no estresse, minha vida não é estressante. Não, beleza, a minha também não tem sido ultimamente. Mas cidade grande tem esse perfil, né? Tem esse perfil. E daí, na cidade grande, a gente costuma, às vezes, levantar um pouquinho mais tarde, sair com pressa, porque a gente quer descansar um pouco mais. Enfim, a gente se julga no direito. Mas o que eu quero chamar vocês aqui, eu não sei porque 6 minutos, ou talvez 8 que deu o final desse eu sei que tá comprido demais. Eu sei. Enfim, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Eu quero sugerir para vocês aquele 10 minutinhos que a gente fica na cama a mais. Que a gente não fique. Não fique, sabe? Eu tô falando comigo e com as pessoas que eu sei que faz isso. E que tem muita gente que faz. Porque às vezes, esses 10 minutinhos pode ser determinante para você salvar ou condenar uma vida. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, esses 10 minutinhos que faz a gente ir para o trânsito com pressa para atingir os nossos objetivos, para chegar no nosso compromisso, às vezes é os 10 minutinhos que é crucial para a gente fazer uma arrancada ou não, para a gente dar uma bobeada ou não, sabe? São vários tipos de acidente que acontece quando a gente está com pressa. São vários. E assim, o que eu proponho para que a gente pense um pouco a respeito, que a gente pode estar sendo egoísta quando a gente se escolhe aproveitar esses 10 minutinhos e depois esses 10 minutinhos acaba 10, 15, enfim, não sei, cada um, 5 minutos, não importa. Mas a gente acaba saindo de casa com pressa, nos colocando em risco e pior, colocando a vida do outro em risco, que não tem nada a ver com o peixe, não tem nada a ver com as nossas escolhas. Então eu entendo que essa atitude, às vezes, de ficar 10 minutinhos a mais na cama, é uma atitude egoísta. E o mundo hoje em dia, as pessoas, não é o mundo, é as pessoas, porque as pessoas são o mundo, né? As pessoas, eu me incluo nisso, infelizmente eu me incluo nisso. Eu tenho que estar me policiando o tempo todo para ter mais. Eu tenho um pouco de empatia, mas para ter mais empatia, porque às vezes precisa mais. Nós precisamos fazer melhor. Se a gente acha que está fazendo bem, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não sabe assim? Dá para fazer melhor. Então, esses 10 minutinhos que eu queria falar para vocês, para a gente pensar, para não ficar na cama esses 10 minutinhos, não sair atrasado esses 10 minutinhos, porque quando a gente está no trânsito, com qualquer tipo de veículo, o veículo é também uma arma. A gente sabe disso, só que a gente não lembra. A gente só lembra quando acontece, com perdão a palavra, essas merda, essas coisas que acontecem. Aí a gente lembra, puta, que foda, não, agora prejuízo, morreu, ficou paraplégico, sabe assim? Que a gente seja mais empático com o ser humano. Desculpa pelos 10 minutos, vai dar uns 10 minutos. A gente seja mais empático com as pessoas, tá? Pra gente não sair de casa atrasada, não dirigir com pressa. Por favor, falo isso pra vocês e falo pra mim mesmo. Porque o que aconteceu com esse rapaz acontece o tempo inteiro. Não é porque acontece o tempo inteiro que a gente tem que normalizar as coisas, né? Então, as pessoas falam, acontece o tempo inteiro, acontece em tudo que é lugar. Não, sim, mas não é pra acontecer. A gente não tem que achar essas coisas normais. Então, 2 coisas que eu quero pedir pra vocês. Vamos ser menos egoísta e não sair no trânsito com pressa. E não vamos julgar as pessoas. Porque não cabe a nós julgar.
Não sabemos em que circunstância essa menina fez o que fez. E pode ter certeza que a consequência vai vir. Ou seja, se a gente quer julgar para bancar o juiz, para tipo assim, você fez isso, agora você tem que pagar, vou te julgar isso, aquilo. Não precisa julgar. Não precisa julgar, porque ela já está sendo julgada pelas consequências que ela está colhendo desse acidente. A vida do rapaz, que se porventura acontecer alguma coisa, eu espero que não, mas a debilidade, uma forma que ficou o rapaz, se ela, com certeza, ela tem consciência, ela não deve ser uma pessoa ruim, ela vai sentir tristeza por tudo isso que está passando. E claro que a família do rapaz, se acontecer alguma coisa, ou o próprio rapaz, vai sentir muito mais. Cada um vai ter o teu sentimento com relação a isso que aconteceu. E todas as outras situações que acontecem aí. No mundo, no Brasil, em Curitiba, na vida. Certo? Beleza. Só que não cabe a nós julgar. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos melhor que ela. Entendeu? Então, assim, não vamos ficar julgando essa menina. Porque, como eu falei, a consequência do que ela fez já vai vir. Não precisa nós julgar. Entendeu? E Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que aconteceu exatamente naquela hora. Deus sabe se ela foi negligente, se ela não foi. Se ela foi negligente, ela vai ter a consequência. Ela vai pagar pelo que ela fez, como todo mundo paga pelo que faz. Não precisa nós fazer alguma coisa. Nós ficar julgando ela. Porque é muito chato isso, né? É muito chato, não tem necessidade. Entende? Eu não tô aqui para fazer, eu não tô aqui para defender ela, né? Eu tô com muita pena, principalmente do motoqueiro. Claro, primeiramente do motoqueiro. Mas eu tenho certeza que Deus não quer isso da gente. E Deus, é Ele que faz julgamento das pessoas. Não somos nós, tá? E nós não somos melhor que ela. Porque nós também saímos no trânsito, muitas das vezes, com pressa. A gente sai com pressa. Agora, quem não sai com pressa, não precisa ouvir o que eu falei. Talvez não esteja nem ouvindo mesmo, porque não teve nem paciência, né? Porque afinal de contas ninguém tem paciência hoje em dia. E não achou relevante. Enfim, não importa. Mas eu quis compartilhar isso com vocês. E desculpa aí pelos 12 minutos. É o que deu. Tá, gente? Desculpa. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre essas duas coisas. Não julgar. E até que ponto eu também pratico essa questão de sair com pressa no trânsito, colocando em risco a vida e a integridade física das pessoas, além dos bens materiais, é claro, que é o de menos nesse momento.